Cristo, somente crer. Passamos ao pastor bonito. Fechemos nossos olhos reverentemente, crendo em fé, porque o Senhor está aqui. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Nosso Deus e Pai Celestial, pelo sangue do Cordeiro derramado ali na cruz do Calvário, encontramos nesta noite, Pai, humilhado a teus pés de santidade, para oferecer ao Senhor esse culto de louvor, honra a ti, ó Pai, porque a ti pertence a honra, glória e louvor. Pai, perdoa nossas falhas, erros e debilidade. Faz-nos dignos nesta noite, Pai, de estar diante da tua presença. Queira nesta noite, Pai, conceder a vitória na vida de cada um aqui, abençoando cada irmão, cada irmã, Senhor. Gratos a ti pela chegada, Senhor, da irmã Terezinha de Rondônia. O Senhor abençoa, Senhor, a sua volta, a sua chegada até aqui. Vai abençoar também o seu retorno, sua permanência por esses tempos aqui, ó Pai. E pedimos que o Senhor continue abençoando a irmã Terezinha, Senhor. Houve, Senhor eterno, uma dificuldade na vinda, Senhor eterno, por causa da chuva e do tempo, mas o Senhor trouxe a tua filha com segurança. Pedimos nesta noite, Pai, também favor, Senhor, da irmã Isauri, por recuperação de saúde das suas vistas e também o agradecimento pela viagem do Ivanildo, de seus filhos. Aceite o agradecimento da irmã Isauri e também o agradecimento da irmã Terezinha pelas viagens, ó Pai. Também o irmão Carlos pede oração, Senhor eterno, para que o Senhor conceda para ele uma esposa. Ó Deus, aqui está o pedido do irmão Carlos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, realizar o desejo do coração do nosso irmão Carlos, Pai. É o seu pedido especial aqui nesse caderno de oração. Pedimos também pelo irmão Josnel, pela irmã Antônia, bênção no seu lar, na sua família. Também, Senhor eterno, pedimos, Pai, pelos seus negócios, pelos seus trabalhos, que o Senhor abençoe e abra as portas. Conceda a vitória. Pedimos para o irmão Gesiel, conceda a vitória na vida dele também, Pai Santo. Também, Senhor eterno, pelo irmão Israel, que está ali na porta, diaconizando, Pai. Pedimos pela irmã Rosa, pela Miriam Lília, que precisa de misericórdia, Senhora Lília. Está muito enferma, Senhor, as pernas inchadas, pressão alta, glicose. Senhor, tenha misericórdia. Nós pedimos a restauração completa da saúde da irmã Lília. Ajude ela, Senhor. Ajude a irmã Rosa, Miriam, toda esta família, Pai. Pedimos também, Senhor eterno, agora pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai. Sem ti não podemos fazer nada. Estamos confiados na tua misericórdia. E assim, Senhor, se tem algum pedido ou mais, algum irmão, alguma irmã, como nós sempre lembramos da irmã Maria Melo, do irmão Sérgio do acidente, da irmã Ercília, Pai, todos os irmãos que estão enfermos, acamados, que precisam da tua misericórdia. Pedimos a restauração completa da sua saúde. Também, Senhor, pelos irmãos ali de Vilhena, Rondônia, a irmã Maísa, que sempre liga pedindo a oração também. Conceda cura para a irmã Maísa ali, Senhor eterno, que também, Senhor, foi acometido dessa febre, dessa gripe que está dando por aí. Conceda saúde e restauração para a irmã Maísa e sua família ali, Pai. Pedimos também por cada irmão nesta noite, que o Senhor unge nossa mente e coração para compreender tua palavra. Pedimos e agradecemos no nome do Verbo da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus.
Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Aleluia. Amados, nós vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 6. Grande é Deus. Aleluia. Primeiro, segundo e terceiro versículo, amados, do capítulo 6 do livro de Oséias. Diz assim, amados. Oséias, irmão, está pertinho de Daniel. Depois de Daniel, você vem para frente um pouquinho, já vem Oséias. E antes de Joel. A minha Bíblia aqui é página 1070. 1070, 1071. Não sei se vai bater com a página da Bíblia de vocês. Glória a Deus. Amém? Oséias 6, diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva. Amém. Até aqui, amados, primeiro, segundo e terceiro versículos. Igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas escrituras para nós, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, eu creio que vocês vão entender. A mesma escritura que nós tomamos para fazer dela uma pregação evangelística, amém? Para conversão de almas, é a mesma escritura que nós tomamos também para se tornar o alimento para as águias. Porque hoje só tem águia aqui, né? Tem águia. Tá. E a mesma escritura que nós usamos para fazer evangelismo, a mesma escritura que nós usamos para trazer alimento para a igreja, é a mesma escritura também que nós usamos para trazer mistérios de Deus. Amém? Então você pode ver que essa escritura aqui nós podemos falar com ela sobre mistérios, que seria já, vamos dizer, uma escola bíblica. Aí é outra, é como você explorar uma árvore. Tá? Eu sei que quando vocês foram crianças, subiram em árvore, né, irmão? Você não fica só numa galha só, né, irmão? Tem que explorar todas as galhas. Tá? Então, assim é a palavra, você tem que explorar todas as galhas. Então, hoje nós não vamos falar de mistérios, né? E também não vamos falar de evangelismo, vamos falar de alimento para nós aqui. Amém? Eu creio que vocês me entenderam, né? Quem que faz bolo de mandioca? Muita gente, né, irmão? Gostoso, bolinho de mandioca, né? Mas outros só cozinha ela para comer com carne assada. Está entendendo o que eu quero dizer? A mesma mandioca que eles fazem um bolo delicioso, doce, né, Carlos? É a mesma mandioca que pode fazer para comer com carne assada. Em vez de açúcar, vai o sal, né, irmão? Então a palavra de Deus também é da mesma maneira. Basta o Espírito de Deus nos inspirar aquilo que vai ser falado. Amém? Estamos gratos pela irmã Terezinha, da minha tia aí, né? Deus abençoe a viagem, né? Deus abençoe minha tia Terezinha. Eu já estou rico, né, irmão? Mãe, 2 tias, uma prima, né? Glória a Deus. Então, amados, veja, Oséias foi um profeta do tempo, da restauração do novo templo, tá? Restauração do templo lá
depois de Daniel, quando eles saíram do cativeiro. Aí veio os profetas menores, Joel, Oséias, Amós. Foi desse tempo. Antes de Cristo, vai ser uns 500 anos mais ou menos, 480, 500 anos antes de Cristo. E esse profeta Joel, irmão, profeta Oséias, pregou coisas para o futuro. Amém? Ele pregou coisas para o futuro. Coisas para o tempo do fim também. E aqui nessa escritura que nós vamos falar um pouquinho, ele diz assim, ele diz, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amém? Então veja, por que ele está falando isso, irmão? Porque o mesmo Deus que tinha dispersado Israel, quando Israel foi levado para o cativeiro, era o mesmo Deus agora que tinha tirado Israel do cativeiro e trazido Israel para dentro da sua nação. Você está entendendo? Esdra veio, Neemias veio, restaurar os muros, restaurar o templo. E aqui está Oséias fazendo uma aplicação, dizendo, vinde, tornemos para o Senhor. Porque o mesmo Senhor nos dispersou, mas o mesmo Senhor nos tornou trazer de volta. Às vezes Oséias estava falando isso no tocante a esse acontecimento, não sabendo Oséias que no futuro, depois de quase 2000 anos, depois de Cristo, Israel passaria pelo mesmo processo. Porque Israel, depois da diáspora, ele foi esparramado nos 4 cantos da terra. Porque o mesmo Deus que esparramou Israel pelo mundo, foi o mesmo Deus que ajuntou Israel na sua pátria novamente hoje. Amém? E para nós aqui hoje, vinde, tornemos para o Senhor. Amém? Deus quer que o irmão e a irmã retorne completamente para Deus. Amém? Volta, como foi pregado esses dias ali no nosso humilde tabernáculo na Sotomayor, né? Olhe para Jesus. Volte suas vistas para Jesus. Amém? Por quê? Porque é um grande privilégio nosso, irmãos, da parte de Deus, Deus nos angariar de volta. Amém? Deus não quer que nenhum de nós dispersamos, jamais. Mas aqui Oséias está posicionando a igreja. Vinde, venha, tornemos para o Senhor. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Eu não estou podendo voltar para o Senhor, porque eu estou com prova, eu estou com dificuldade, eu estou com enfermidade, eu nem força tenho, eu estou numa situação difícil. Amém? Mas só que aqui, nessa mesma palavra, está a solução para isso. E está a solução para a irmã, está a solução para o irmão, para nós nesta noite. Deus quer que nós nos retornemos para o Senhor. Voltar com oração mais, voltar lendo a sua palavra, voltar dedicando nossas vidas a Ele, amém? Porque Deus quer que todo dia nós retornamos para o Senhor. Nós nunca vamos estar dispersos, irmãos, porque a noiva gentia nunca se dispersou. Israel dispersou, mas a noiva não. Mas aqui ele diz, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Deus te feriu? Deus não te feriu, mas Ele permitiu que você, irmão, irmã, foi ferido. E o mesmo Deus que permitiu que você foi ferido, nesta noite Ele está dizendo que Ele te sarará. Venha, que Ele te sarará. Retorna para o Senhor. Volte para os braços de Deus, com a fé inabalável, com a fé no seu coração, que Ele te curará de toda enfermidade. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. Ele está dizendo, volte. O mesmo Deus que te dispersou é o mesmo Deus que trouxe de volta. Porque o mesmo Deus que feriu é o mesmo Deus que curou. Glória a Deus, irmão. Eu quebrei a perna. Não foi o diabo que quebrou minha perna. Foi Deus. Sabia que Deus que quebrou minha perna? No dia do meu acidente, foi fratura exposta da perna esquerda. Eu não senti
Não desmaiei. Olha, irmão, eu vi os caquinhos de osso no chão. Eu vi o sangue saindo da minha perna como uma guincha caindo lá longe. Eu vi. Eu levantei, tentei levantar. Quem disse que levantava? Com a perna, né? Só que na hora do impacto, que o homem entrou na minha frente com a caminhonete, que eu bati no canto da carroceria dele, pegando o canto. É como se uma mão gigante me segurasse assim, devagarinho assim, e colocasse eu no chão. Era para mim ter machucado o cotovelo, ralado. Irmão, não machuquei nada. Só a perna esquerda. Por quê? Porque se é Deus que me feriu, se é Deus que me provou, porque eu fui lá no monte e falei para Deus, eu não prego mais. Eu não evangelizo mais. Chega! E marquei levei um facão, marquei a região. Tá vendo, Deus? Um dia o Senhor vai passar por aqui, vai saber que essas árvores aqui estão marcadas com o meu facão aqui. Eu não vou mais pregar. Eu estava aborrecido com os pastores da mensagem. Eu saio dali, Deus quebra minha perna. E aí? É como se ele falasse, e aí? Você vai continuar com essa decisão de não pregar, de não falar da minha palavra? Eu falei, não, não tem jeito, agora tem que falar mesmo. Foi no dia 17 de janeiro de 2000 que aconteceu o acidente. Nós estamos em 25. Quantos anos faz, irmão? 25 anos de púlpito pregando. Amém? Então, o mesmo Deus que te feriu é o mesmo Deus que te cura. Mas por que Deus me feriu? Às vezes para você orar mais, às vezes para você buscar mais o Senhor, às vezes para você dedicar mais a Deus, às vezes para você viver uma vida mais correta com a palavra. É isso que Deus muitas vezes fere nós, irmão. Por que Deus permitiu que o rei Ezequias ficasse com uma doença no estômago? A ponto do Isaías chegar nele e falar, põe tua casa em ordem, porque morrerás. Aí o rei vira para o lado da parede e chora, né? E talvez só no seu pensamento, com poucas palavras, né? Porque ele narrou para o Isaías, né? Ele fala, mas Senhor, minha casa pode não ter ordem, não está em ordem por causa do meu filho, mas eu conheço meu coração. O rei Ezequias, meu irmão. E outra linguagem, Senhor, já que minha casa não está em ordem, me dá uns anos aí, para mim pôr a casa em ordem. O profeta nem tinha saído dos portões do palácio do rei. O grande Iavé, o Todo-Poderoso. Isaías, volta. Fala para o rei que vou aumentar 15 anos de vida. Amém? Deus aumentou os anos do rei, mas não curou o rei, irmãos. Quem curou o rei foi um emplasto de figo que Isaías catou um cesto de figos, massou, colocou na barriga do rei e ele ficou vários dias com aquele emplasto na barriga e aquilo trouxe a cura do rei. Você vê como é que é? Deus não podia, no estralar de dedo, tirar a enfermidade do rei? Não, Deus permitiu de outra forma. Por quê? Porque Deus abre caminhos para nós, até um medicamento, um produto, um chá que você toma, é um caminho que Deus abre para você alcançar a sua cura. Se a fé não é suficiente para alcançar o milagre, o prodígio, mas Deus abre um caminho. Isso o profeta irmão Brano usou de subterfúgio. Deus tem um subterfúgio, vamos dizer, uma outra via, amém? Para você alcançar a cura, porque o próprio Deus disse através de Oséias, o mesmo que te feriu é o mesmo que te cura. Então nesta noite, se você crê, você vai para casa curada, libertada, porque é Deus que te cura nesta noite, é Deus que faz essa enfermidade desaparecer de suas vistas. É Deus que restaura os seus membros, que restaura o seu fígado, restaura os seus rins, restaura o seu cérebro, restaura as suas vistas. Os ímpios têm vistas boas para ler o pecado. Por que Deus não pode restaurar nossas vistas para ler a palavra, para ler a mensagem?
Deus restaura. Vinde. Ele está dizendo, vinde. Esse vinde, irmão, é como se Deus estivesse sentado ali, né? Não. Deus enche todo o espaço. Esse vinde é através da oração. Você vai lá no cantinho da sua casa, no seu quarto, ajoelha para o Senhor. Cheguei. Estou aqui, Senhor. Não suporto mais, Senhor. Não aguento mais, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Não adianta 1 milhão de gente orar para você. Você tem que orar. Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir cada um de nós. Você chega no pé de Deus e fala, Senhor, não suporto, me ajuda. Tenha misericórdia. Deus, Ele quer que você dependa dEle. Amém? Não adianta eu fazer um prato de comida cheio de churrasco e levar para o Carlos. Está entendendo? Ele já almoçou. Eu tenho que ser. O Carlos é que tem que falar, ó, eu preciso disso, não é de um prato de comida. Eu preciso agora é da sobremesa. Não é, Carlos? Então Deus quer te ouvir. Deus quer saber o que você quer. Amém? Então, seguindo aqui, irmãos, para o 2. O versículo 2 diz, depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Amém? Depois de 2 dias nos dará vida. No terceiro dia nos ressuscitará. Significa que tem 3 dias para Deus restaurar completamente sua saúde. Fazendo uma aplicação de uma palavra, de uma exortação de culto. Que estamos pregando aqui nessa noite, fazendo exortação de culto. Amém? Estamos pegando na letra. Depois de 2 dias, você está com Ele. Como? Orando e clamando. Você tem 2 dias para orar, para clamar e falar, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais ficar nessa condição. No terceiro dia, você será restaurado. No terceiro dia, você vai cantar o hino da vitória. Eu não sei, Deus sabe, irmão. Amém? Estava orando ali e veio Oséias 6. Depois de 2 dias. Hoje é quarta, quinta, sexta, sábado. Ó. Tem 3 dias para você ganhar uma bênção de Deus. Eu não sei. Deus sabe. Estamos falando em caráter de culto, tá? Então o terceiro diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você vê que há 2 palavras aqui que Oséias usa, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Parte A do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer mais. Isso significa que você subiu um degrau. Você não pode ficar nesse degrau. Você tem que subir mais um degrau. Deus está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer mais. Quer dizer, sobe mais, cresce mais, busca mais de Deus. Amém? Não fique estacionado nos primeiros rudimentos. Busca mais, clama mais. Amém? Porque ele está falando, conheçamos e prossigamos. Não é conhecer e desistir. Não é conhecer e parar. É conhecer e prosseguir. Irmãos, eu dou graças a Deus que todo dia tem algo novo para nós, da mensagem. A mensagem, irmão, é como uma caixa de tesouro. Você enfia a mão e tira coisas novas.